Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 39, no auxílio a todos. E quem irá contribuir é o nosso amigo e facilitador, Richardson Miranda. Richardson, seja bem-vindo e um bom estudo a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer o convite para contribuir com os estudos desta casa. Então, hoje nós estamos aqui na lição 39 do livro Palavras de Vida Eterna, que traz para nós o seguinte título: No auxílio a todos, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda a piedade e honestidade. Paulo 1 Timóteo 2.2. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldades dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vítimas por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. É uma lição muito bonita que nos traz reflexões muito importantes. Primeiramente, o que nós temos que pensar quando lemos no auxílio a todos, qual seria esse verdadeiro significado de ajudar, auxiliar os nossos irmãos. A primeira questão que temos que analisar é que o processo de auxílio, de amparo aos outros, ele tem que ser de uma forma que não recaia sobre aquele que necessita da ajuda a vaidade, a ostentação, a superioridade daquele que o ajuda. Porque, infelizmente, hoje nós observamos no dia a dia, principalmente no advento das mídias sociais, a, a divulgação maciça de imagens, de fotografias, de filmagens, de pessoas que registram ações nas quais elas estão auxiliando outros. Elas estão ali distribuindo uma cesta básica para uma família carente, ela está ali ajudando doentes em um hospital, ela está visitando idosos no asilo. Mas o que tem de problema nisso? Não, nenhum. São atitudes muito bonitas, que elas nos trazem ali comportamentos de muita caridade para com os outros. Só que eu trago uma reflexão. O divulgar a imagem, para mim até não seria visto como um problema, desde que esta divulgação ela fosse no sentido de tentar estimular outras pessoas a fazerem o mesmo, ou como nós vemos em algumas situações, até de angariar recursos e mais ajuda para aqueles que necessitam. Nesse sentido, a divulgação ela é algo que é tido como positivo. Mas, na grande maioria das vezes, infelizmente,
o que nós observamos é que a divulgação ela é nada mais, nada menos do que para massagear a vaidade, o ego daquele que ajuda, porque através da exposição daqueles que ele está ajudando, ele consegue uma projeção, ele consegue ser visto, ele consegue curtidas, consegue seguidores para ele e não para os necessitados. Então nós vemos ali que o verdadeiro sentido da caridade, ele está distorcido, porque na verdade é uma caridade travestida de vaidade, de ostentação, de orgulho, porque aqui, naquele momento, registra que ele tem posses, que ele tem influência, que ele tem poder. E por isso, olha quantas pessoas inferiores, com perdão desta palavra, quantos pobres e oprimidos ele ajuda. Como ele é bondoso. Então, como eu disse, é uma caridade travestida de vaidade. Então, aí, nessas situações, a ajuda aos irmãos, ela perde o seu real significado. Porque é como nós temos no Evangelho, né, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. O que isso quer dizer? Que eu, ao ajudar alguém, que isso não tem necessidade de que os outros saibam, no sentido de me envaidecer, de cultivar em mim vaidade, de eu me achar melhor ou superior aos outros. Porque aí eu estou me projetando sobre a miséria e a dor do outro. E esse é o pior crime que eu possa cometer contra mim mesmo, porque eu perco a oportunidade de crescimento, de aprendizado e de realmente da doação de coração. Então, quando nós vamos refletir sobre auxílio a todos, a primeira questão que tem que vir em nossas mentes é: qual é o real motivo que eu quero ajudar o outro? É porque realmente eu me compadeço da dor que ele experimenta, da dificuldade que ele passa, e eu, por estar numa posição hoje, graças a Deus, que tenho um pouco mais de conforto, e eu posso assim poder estender a mão e diminuir um pouco esse sofrimento, apaziguar um pouco a dor desse meu irmão, se assim for, nós está no caminho certo, que é o que o Cristo nos ensinou, né? Que é amar aos outros como a mim mesmo. Então eu estou fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. Agora, se me vem à cabeça no momento de ajudar o outro, mas no sentido de humilhá-lo, de tirar vantagem sobre a tristeza e a dor dele, de eu aparecer sobre a dor do outro, de eu tentar vender uma imagem de que eu sou bom em cima da miséria, da tristeza do outro, eu estou no caminho totalmente errado. Porque isso não se chama caridade, tá? Isso é, na verdade, como eu disse, é uma vaidade, que aí você tem que travestir de caridade. Outra reflexão também que nos torna oportuna é que, muitas das vezes, nós nos deparamos com situações que encontramos algum, né, de nossos irmãos que por dificuldades, por problemas que ele está passando em sua vida, que não cabe a nós julgar ou questionar, que muitas vezes ele, até na tentativa de se reorganizar,
ele chega ao ponto de ter que dispor de alguns bens materiais, que para ele são importantes, né? Seriam necessários, mas em detrimento dessa necessidade maior, ele tem que assim fazer. E quantas vezes nós observamos que as pessoas elas tentam tirar proveito desta dificuldade do outro. E muitas das vezes, infelizmente, até falam que mas eu não tenho nada a ver com o problema dele. Se ele se endividou, isso foi culpa dele. E por isso eu não tenho que me compadecer ou ajudar. É, tá, mas se, por exemplo, nós vemos algum irmão que ele está ali se dispondo, por exemplo, de uma ferramenta de trabalho dele. Ele tem uma caixa de ferramentas. Vamos dar um exemplo aí. Ele está dispondo daquela caixa de ferramentas porque ele precisa do dinheiro para cumprir com seus compromissos financeiros. E aí eu sei que aquele material ele está vendendo por um preço muito inferior, mas em detrimento dessa necessidade, dessa urgência que ele tem. E aí eu vou tirar proveito em cima disso. Muitas vezes até renegociando e querendo que ele faça ainda um preço ainda muito mais inferior. Então, com perdão da palavra, tentando tirar proveito em cima da desgraça do outro. Isso não é caridade. Porque se você tem interesse, se você, aquilo que o outro está se dispondo lhe interessa, que ao mínimo você pague o preço justo. Porque se ele está dispondo daquele material, muitas vezes até são ferramentas de trabalho, não é porque é um desejo primário, mas sim porque é a única alternativa que lhe resta. Então ainda vai tirar proveito em cima do outro. Então isso não deve ser feito, né? Porque isso também não pode ser chamado de caridade, porque nós vemos ainda que em muitos desses casos, aquele que adquire o material, tirando proveito, né, adquirindo ele por um preço muito mais inferior do que realmente valia, e ainda sabendo que o outro está vendendo pela necessidade. Ele ainda depois se ostenta falando que, nossa, eu ajudei o fulano porque ele não precisava, eu comprei só para ajudá-lo. Não comprou para ajudar, você tirou proveito. Isso também não é caridade. Então, eu falo que também nós temos que ter algumas ações que eu chamo de caridade travestida de dignidade. Que muitas das vezes, se o outro está vendendo chicletes no semáforo, se ele chega para mim e é algo que eu nem precisaria naquele momento, né, ou nem faço uso, que é da goma de mascar, mas se ele chega e ele está buscando como alternativa, né, ter um ganho, e ali ele está vendendo 3 gomas de mascar por R$ 1, aí eu vou ainda me colocar na posição de falar com ele que não, eu dou R$ 1 por 4, eu estou tirando então, né, proveito em cima da dificuldade, da miséria do outro. O mais digno é a gente travestir a nossa ação, a caridade, por dignidade. Olha, eu estou te dando R$ 2, porque eu não tenho trocado. Mas tá bom, pode me dar só essas 2 gomas de mascar, tá bom? Depois, outra hora, eu, você me dá as outras. O que isso vai representar para o outro, né? Porque você não tirou a dignidade dele, porque ele está ali, ele não está querendo pedir, ele está, na verdade, tentando vender algo ali para conseguir o seu dinheiro, para a sua manutenção de vida. E
a postura e a atitude que nós tomamos, ela não fere a dignidade do outro, ela não humilha o outro, né? Porque às vezes também a gente vê assim, a pessoa compra e fala, eu não preciso disso, eu vou comprar para te ajudar, porque você está precisando. Não precisa. Vamos embrulhar com dignidade. Eu tenho uma amiga que ela sempre contava com muito carinho sobre o pai dela, que ele às vezes ficava sabendo que um vizinho estava vendendo algo, porque estava com dificuldades financeiras, que ele ia lá e comprava até com um valor acima do que o vizinho estava pedindo. Que o vizinho ficava, não, mas que isso? Ele, não, não, eu estou precisando muito disso aí, então, pela urgência da minha necessidade, então eu estou disposto a te pagar isso aqui para eu poder adquirir rápido. E aí ela falava que não, o pai dela não estava precisando de nada. Mas para não causar incômodo no outro, ou não, para o outro não sentir que ele estava comprando só para ajudá-lo, né? O outro não se sentir inferiorizado, ele ia lá e ele colocava, ele se colocava mediante a situação como que ele que estava precisando. Então por isso que ele estava até pagando um preço um pouco acima, pela urgência dele. Né? Uma atitude muito bonita, assim, muito digna. Então, nós temos que refletir sobre essa ajuda aos outros, porque ela tem que ter um verdadeiro propósito, ela tem que ser de coração. Então aqui fala, né? Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Até com relação à oração, às vibrações positivas, nós temos que pensar que qual o uso nós estamos fazendo das nossas boas intenções, das nossas orações. Que caridade nós estamos fazendo com ela? A quem que nós estamos pedindo a Deus, né, intervindo aí para que sejam ajudados? Eu sempre, né, já disse outras vezes, volto a repetir, que nós orarmos por aqueles que nós amamos é, é bonito, é importante também. Mas eu digo que o amor, ele já é uma grande oração. O amor, ele já é a mais bonita das orações. Então, só o fato da gente amar e desejar o bem é uma oração muito profunda. Então, para quem que nós temos que direcionar as nossas orações? No início, na cabeça, na nossa lista, tem que estar os nomes dos nossos afetos, daqueles com os quais nós temos dificuldades, porque eles são os verdadeiros necessitados. E também, se nós temos essas diferenças com eles, significa que nós temos algo com eles também, seja desta ou de outras reencarnações. Então, a verdadeira oração, a necessidade, ela tem que ser primeiramente dirigida àqueles que nós temos dificuldades ou que têm dificuldades conosco, porque é ali que são os verdadeiros necessitados. Porque é ali que estão os verdadeiros problemas, né? Então nós temos que focar. E, na sequência, aos que nós amamos, aos que nós cuidamos ali. E, principalmente, né, muitas vezes até no trabalho mediúnico, muitas vezes a gente vê companheiros nossos pedindo pelos seus entes queridos que já desencarnaram, que a espiritualidade interceda, que ela ampare, que ela direcione. Ok, deve ser feito. Mas são poucas vezes que eu ouço as pessoas pedirem para os espíritos, seus desafetos espirituais, sejam os obsessores, sejam os espíritos sofredores que por alguma razão venham ao encontro delas
em busca de ajuda. Então, o remédio tem que ser dado para os doentes mais graves, primeiramente. E depois a gente consegue dar suporte para aqueles que não estão tão graves e ajudá-los também. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Essa parte, ela traz um- um- uma fala interessante, que é outro ponto. Nós estamos no dia a dia trabalhando, socorrendo os irmãos que sofrem, os irmãos que padecem, aqueles que estão buscando ajuda, mas nós esquecemos de que quem ajuda também precisa ser cuidado. Eu trago isso até um pouco para exemplificar no exemplo dos profissionais da saúde, que estão ali cuidando dos doentes, seja os enfermeiros, os médicos, os auxiliares técnicos de enfermagem e outros profissionais da saúde, que estão ali cuidando dos doentes. Então, ali estão cuidando, lutando pela vida dos seus semelhantes. Mas, na maioria das vezes, eles não são vistos, não têm um olhar para a saúde. Eles não são vistos por eles mesmos, né? Eles muitas vezes esquecem de cuidar da própria saúde, tratar de acordo a própria doença, e também não cuidam dos seus próprios colegas que estão ali na luta. Mas não consegue observar que um colega não está bem, que um colega precisa de ajuda. E ali, todos eles tentando serem as fortalezas para os que estão em maior sofrimento, não são cuidados. E quem cuida precisa ser cuidado. E se não são cuidados, amanhã eles se tornam os doentes, os sofredores. E aí nós perdemos até o apoio daqueles que estavam conosco. Assim como também as famílias que têm algum familiar que está acamado e que isso demanda muito cuidado de toda a família. Às vezes uma família tem uma mãe que está acamada ou um pai, e ali os filhos têm que se cuidar desta mãe ou deste pai. E nessa dedicação de cuidar, e muitas vezes dos casos, os irmãos deixam a função para um único, né? Sendo que o pai e a mãe ali é de todos, cada um tem que dar a sua contribuição, a sua participação. E então, às vezes sobrecarregando um único irmão ao cuidado, muitas vezes se eximindo das suas próprias responsabilidades e muitas vezes nem tendo um olhar compassivo, compreensivo para aquele que está lá cuidando, está se exaurindo, também precisa ser cuidado. Então, não há um movimento de buscar aquele outro e ver se ele precisa de ajuda, de compartilhar com ele o cuidado para não sobrecarregá-lo tanto, ou se não pode fazê-lo diretamente, mas eu posso, se eu possuo uma condição financeira, eu posso pagar alguém que pode ir lá e fazer a minha parte do cuidado.
E nós fazemos uma escala de que cada um faça sua parte sem sobrecarregar ninguém, sem tornar para o próprio pai ou a mãe, ou quer que seja o outro familiar que está doente, também um sentimento de culpa por estar com a questão da sua prova física, da doença, fazendo com que os outros tenham que se desdobrar para ajudá-lo, né? Porque isso também gera no próprio doente um sentimento de culpa, né? De estar sendo um fardo para os demais. E que todos consigam vencer, porque a doença, ela no contexto familiar, ela tem um propósito de aprendizado para todos, tanto para o doente e também para os familiares deste doente. Então, tudo, né, neste plano de provas e expiações tem uma razão e um porquê. E que possa, assim, não ser um fardo somente para um. Porque muitas vezes, por amor, alguns acabam se sobrecarregando e carregando fardos muito pesados. E que se os outros também tiverem um olhar de amor e de cuidado para os que cuidam, eles poderiam tornar esse fardo um pouco mais leve, ou nem se chamar de fardo, mas sim de uma oportunidade de aprendizado. Na esfera mediúnica também nós temos que refletir, que, né, já que nós estamos falando auxílio a todos, nós vemos aí, né, o socorro espiritual que as casas espíritas se dedicam aos irmãos que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados. Seja por meio do acolhimento fraterno, seja por meio das reuniões mediúnicas de desobsessão, de cura e até de orientação espiritual. E nós acompanhamos no dia a dia, então ali os médiuns que se dedicam, os dirigentes das reuniões, ao trabalho cotidiano. E quantas vezes nós observamos que os outros companheiros da esfera mediúnica esquecem de ter um olhar humano para os seus irmãos que estão ali no trabalho. Eles veem um médium que está ali dedicando ao trabalho dia após dia. É claro que sabemos que isso é um compromisso dele, e que se ele está ali, graças a Deus, ele está assumindo ele com mérito. Mas perdem o olhar e às vezes começam a tratar esse companheiro de trabalho como se fosse uma máquina que tem que estar todos os dias em equilíbrio e bem para o trabalho, que não pode adoecer, que não tem problemas emocionais, que tem dias que se sente fraco, que é uma máquina que não para. Não podemos ver assim. Também pensando até da questão espiritual, eu vejo aquele médium e ele é tão esclarecido, se dedica tanto, que ele já tem um amparo espiritual dele, nada lhe acomete. Não, antes de tudo, ele também é um espírito que está na sua caminhada evolutiva, está ali se dedicando ao trabalho mediúnico através da sua ferramenta mediúnica. Ele é um ser humano, ele é um espírito que está evoluindo. Ele tem as suas dificuldades, as suas limitações, ele tem as suas necessidades também. Tem um momento que ele precisa também do seu amparo espiritual. Ele precisa também de acolhimento, ele também precisa ser ouvido, apoiado, porque senão se torna, né, uma fortaleza da solidão. Ele sempre é visto como uma potência que nunca falha. E, e aí, muitas vezes, ele fica sem teto, né? Porque ele não tem quem que ele vai recorrer. Tem a espiritualidade de luz, sim, mas ele também carece de ter
para a retaguarda, de ter a sua sustentação também dos seus irmãos. Porque todos somos seres humanos, somos espíritos em caminhada evolutiva. E aqui traz bem, né, quando fala do apóstolo Paulo, lembrando do amparo espiritual, aos também que suportam a coroa esfogueante da autoridade, do comandando, né, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. Esses também precisam, porque eles também, né, eles têm as suas, como eu disse, limitações, as suas dificuldades. Então nós temos que trabalhar com mais compaixão e auxiliar também aqueles que auxiliam. Principalmente, né? Nós temos que observar. Eu dei o exemplo dos profissionais de saúde, estou trazendo também o exemplo dos trabalhadores da casa espírita, que eles também precisam ser cuidados, até para eles continuarem firmes e fortes ali no trabalho de auxiliar os outros que ainda necessitam mais ainda. São eles os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que, muitas vezes, se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. Aqui, me traz, né, uma lembrança também de quando a espiritualidade nos relata que, quando nós vemos lá no Evangelho, fala assim que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que entrar no reino dos céus, que na verdade está querendo dizer que a riqueza, o poder, a autoridade não é um mal, mas que são ferramentas que, para nós, se tratando de espíritos ainda que estamos no segundo plano de evolução, que é o mundo de provas e expiações, estamos evoluindo, que ainda temos ainda muitas imperfeições, que ainda infelizmente superam mais do que as qualidades, ao reencarnarmos e termos nos nossos planos de reencarnação ali propósitos de assumir cargos de destaque, de poder, de liderança, de riquezas, do poder político, que são missões, né, são funções muito arriscadas, porque devido às nossas inclinações ainda, que ainda são mais atrasadas do que evoluídas, as chances de nós deturparmos e nos desviarmos dos propósitos realmente que são os evolutivos são maiores. Então a espiritualidade fala, um fato até engraçado, que é que no plano espiritual, os espíritos, quando estão traçando seus planos reencarnatórios, que todos eles têm muito temor, né, se algum no seu plano reencarnatório começa a se evidenciar a necessidade de uma reencarnação num meio familiar que detém muito poder, posses materiais, porque quando, né, nós estamos no plano espiritual e temos a plenitude aí da nossa memória espiritual e sabemos das nossas verdadeiras necessidades evolutivas e temos a plena compreensão de que a nossa passagem aqui neste plano terreno, ela é temporal e que os verdadeiros propósitos nossos são alavancar a nossa evolução espiritual, que os espíritos não querem, que eles ficam temorosos, porque eles sabem que os riscos, as chances deles se desviarem e não conseguirem alcançar o seu propósito de evolução são maiores. E quando chega aqui, quando a nossa memória espiritual fica mais limitada,
se inverte, né? Porque a matéria, o poder e as vaidades terrenas ganham tanto destaque, que é uma prova disso que eu estou falando, da questão de que as nossas inclinações ainda, devido à nossa pouca evolução espiritual, ainda são mais materialistas, que é que realmente aí fica o contrário, né? Todos querem ganhar destaque, poder, vaidades prevalecem e às vezes até fala, né, que queriam ter nascido rico, ganhar muito dinheiro, tudo, porque ficam achando que esse é o verdadeiro propósito, e não é. Mas a espiritualidade também nos alerta que é necessário também que exista indivíduos que consigam exercer funções de liderança, de poder, indivíduos que também tenham a capacidade de produzir riquezas, acumular riquezas, que esse não é o mal, mas sim o fim que é dado a isso. Porque, ao mesmo questão que os riscos são muito maiores, um indivíduo que consegue ser um bom líder, por exemplo, vamos falar de um político, que consegue exercer, através do seu cargo, uma boa administração pública, uma boa aplicação dos recursos públicos, visando o bem coletivo maior, né, ali conseguindo proporcionar para todos a melhoria da qualidade de vida, da educação, acesso à saúde, ao trabalho, à boa alimentação, ao lazer. Ele é um indivíduo que consegue fazer um bem para milhares de pessoas. E isso também vem para ele, né, multiplicado, né, porque é ação e reação. Agora, quando ele desvia dos propósitos e usa o bem coletivo em prol de si mesmo, ai, aí ele está acumulando dívidas tremendas, né? Porque também a proporção do bem que ele poderia estar recebendo de volta pelo que ele estava fazendo, ela também ela é igual ao mal também que ele vai fazer. Então, é daí que nós temos que refletir sobre essas questões. Então, quando é que fala da questão do auxílio a todos, nós também temos que pensar no auxílio àqueles que estão assumindo estas funções de liderança, né? Principalmente dos políticos, que muitas vezes eu ouço as pessoas sempre falarem no sentido sempre negativo e desejando que dê errado. Aí eu falo, não, eu prefiro pensar, mentalizar, mandar vibrações positivas, para que, quem sabe, esse político consiga fazer diferente e cumprir o verdadeiro propósito, que é de fazer o bem coletivo. É porque senão você vai ficar perpetuando isso. E se eu ainda não conseguir ajudá-lo, nem que seja com minhas orações, com as minhas boas vibrações, eu vou estar contribuindo para que ele também venha a falhar, né, nesses compromissos que ele encarou, né, que ele tomou ali para ele. Então, nós também temos que pensar naqueles que estão acima. Não é somente os que estão abaixo. Os que estão abaixo, sim, necessitam. Mas os que estão acima, eles também precisam, né, serem vistos e serem cuidados, até para que eles continuem tendo força para darem continuidade a essas responsabilidades, né, atribuições que eles assumiram. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas, que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso.
que atrasam a evolução e atormentam a vida. Olha, esse parágrafo ele vem fechar e exemplificar bem, né, o que eu acabei de explicar sobre a questão dos que estão acima. Aqui usa até o exemplo de pastores, porque se ficar focando só nas ovelhas, vamos pensar num pastor, ele ficar cuidando somente das ovelhas, da saúde das ovelhas, da segurança das ovelhas, do conforto dessas ovelhas, e ele esquecer de olhar para si próprio, de cuidar da sua saúde, do seu conforto. E também os outros não olharem para este pastor, ele vai chegar um momento que ele vai ruir, ele vai cair, ele não vai dar conta. Então aí um pastor que estava dando conta e fazendo bem para 1.000 ovelhas, por exemplo, 1 para 1.000, se faltar este 1, 1.000 ficarão desassistidas. 1.000 perderão tudo que aquele pastor fazia. Então, é um exemplo para a gente refletir que nós não podemos somente olhar para quem está ali abaixo precisando. Nós temos que olhar para quem está acima também, para quem cuida de nós, para quem nos orienta, para quem nos direciona, para quem nos educa. E nós temos vários indivíduos, para que eles continuem fortes, podendo exercer esse papel. E não somente para mim, mas para as outras 999 ovelhas. Que ele consiga ficar firme ali. Que se ficar sem ele, serão 1.000 ovelhas, sem assistência, sem amparo. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade, uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é base de segurança em nosso caminho. Olha como que isso é bonito, vem trazer essa importância, né, de fortalecermos principalmente aqueles que são o nosso esteio. Nós vemos nas relações familiares, por exemplo, muitas vezes os filhos só demandam dos pais. Os filhos sempre olham para esses pais, o pai como se fosse o super-homem e a mãe a Mulher Maravilha, como se fossem seres imortais e que não necessitam de nada, super-humanos. E esquecem que não, os pais são seres humanos. Os pais precisam também de cuidado. Os pais também precisam de carinho, de atenção. Os pais também têm as limitações deles. E tentar voltar um pouquinho, porque todas as relações em nossas vidas, elas devem ser pautadas por um movimento de uma via de mão dupla. Eu recebo, mas também eu dou. Nas amizades, nos relacionamentos afetivos amorosos, no trabalho, porque assim todo mundo, um ajuda o outro sempre, um fortalece o outro sempre, e aí nós sempre conseguiremos dar continuidade. Temos que sair dessa posição de egoísmo, que hoje está muito prevalente. Todo mundo está querendo só receber, só ganhar, e não se lembra de cuidar, não se lembra nem de agradecer. Porque aí também vem a questão do egoísmo, que os filhos pensam que os pais têm a obrigação.
Ah, não tem. O companheiro fica pensando que a companheira tem a obrigação, ou a companheira pensando que o companheiro tem a obrigação. Tem, cada um pode dar um pouco, e que aí juntos nós fazemos mais e nos tornamos mais fortes. Então, é nisso que nós temos que pensar, para que nós possamos cultivar relações que sejam mãos duplas, ou seja, ida e vinda, que eu faço a minha parte e o outro faça a dele, que aí nós conseguimos estabelecer uma relação de equilíbrio e fica bom para todos. Nós não sobrecarregaremos ninguém, só esperando que aquele doe, que aquele proporcione, que aquele ceda, mas eu também faço a minha parte, porque aí ele também consegue ser cuidado e eu também vou ser cuidado. Então, são essas reflexões que nós trazemos para hoje, do Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E então agradeço a todos, desejo uma semana de paz e de muita luz.